profeta, nenhuma profetisa normalmente é aceita e aceito na sua própria terra, na sua pátria. Você conhece essa frase. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso grupo de reflexão São Jerônimo. O evangelho de hoje é tirado de Lucas capítulo 4, versículos 24 a 30. E o texto é continuidade daquela narrativa de Jesus entrando na sua aldeia, Nazara, onde foi criado, e desenrolando o livro do profeta Isaías, ele lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu e me enviou para levar a boa notícia, o evangelho aos pobres, aos presos a liberdade, aos cegos a recuperação da vista, aos cativos a libertação, aos que estão oprimidos a libertação, e a proclamar o ano da graça do Senhor. Conforme a narrativa anterior, Jesus enrola e devolve o livro, senta-se e diz: Hoje se cumpriu essa escritura. O povo fica meio admirado e começa a dizer: não é esse aí o filho de José? Quem é ele? É nesse contexto, então, que Jesus diz: nenhum profeta é aceito na sua pátria. Ao fazer essa afirmação, primeiro, Jesus se assume como herdeiro da tradição profética de Israel. Ele tinha lido o profeta Isaías e agora cita Elias e Eliseu no texto de hoje. Além de assumir a sua condição de profeta, ele já tinha se autoproclamado o Messias esperado. Ele tinha lido que o Espírito do Senhor está sobre ele e ele é o enviado, o Messias. Isso provoca indignação, raiva, ira das pessoas enfurecidas. Jesus cita Elias, que tinha sido enviado a uma viúva estrangeira em Sarepta. Essa viúva partilhou com Elias tudo o que ela tinha. Ela ajuda a salvar a vida do Elias e Elias depois ajuda a salvar a vida dela e do seu filho. E na sequência, Jesus cita também Eliseu, que cura um leproso, o sírio Naamã. As pessoas citadas por Jesus são estrangeiras. No caso da viúva, uma pessoa empobrecida. No caso do sírio Naamã, ainda que um soldado do exército, general do exército, está impuro porque está leproso. São esses os grupos que Jesus cita. Esses são destinatários das ações proféticas de Elias e de Eliseu. É isso que a gente é convidado a refletir, até para pensar na nossa prática de hoje. Diante da fala de Jesus, os seus conterrâneos e as autoridades ali da sinagoga ficam enfurecidas, ficam com raiva. E isso nos leva a perguntar: como é que está o nosso coração? Primeiro, diante dos grupos sociais mais marginalizados. Como é que estamos convivendo com eles? Como é que estamos abrindo nosso coração ao acolhimento desses grupos? Segundo, como pessoas de fé, será que também estamos dando margem para que o ódio seja exacerbado em nosso coração? Tem muita gente que se diz religiosa e, em nome da fé, deseja a morte de outras pessoas, até mesmo de suas lideranças religiosas. Será que a gente também vive com esse desejo, com essa motivação de eliminar o que nos questiona? Será que para nós o diferente, além de ser um complemento, algo que nos enriqueça, tem sido uma ameaça e o que nos ameaça a gente quer eliminar? Foi o que aconteceu com Jesus. No final do texto de hoje, a gente já lê: levaram para um precipício tentando eliminar Jesus no começo da sua missão. O texto fala de alguma forma já da prefiguração de Jesus depois num outro monte onde vai ser crucificado. Aqui Jesus, passando pelo meio deles, segue a sua missão. Que a gente consiga passar pelo meio do ódio, passar por entre aquilo que nos atrapalha a viver o amor, que a gente se coloque a serviço, mas que a gente saiba
que se só nos elogiam, alguma coisa está errada. Profetas e profetisas também são pessoas criticadas porque querem viver o evangelho verdadeiro. Não tenhamos medo das críticas, mas estejamos sempre abertas e abertos a aprender com o diferente e que o Espírito reine sobre nós. Amém.